O que eu vou te contar agora não é algo que alguém vai te dizer na igreja, nem em livros motivacionais bonitos que só enchem seu coração de esperança vazia. Eu sei que você tem se esforçado, que você trabalha, que você ora, que você tenta ser correto, mas ainda assim parece que nada muda na sua vida financeira. Eu sei porque milhões de brasileiros cristãos estão exatamente na mesma situação que você. Eles vão para a igreja, oram, jejuam, dizem, eu confio em Deus. Mas no final do mês continuam com as contas no vermelho, continuam presos no mesmo ciclo de dificuldades e sentem aquela culpa silenciosa de achar que estão falhando com Deus. Mas a verdade é dura. Você não é pobre por falta de dinheiro. Você não é pobre por não trabalhar o suficiente. Você não é pobre por falta de fé. A verdadeira razão está escondida. E é algo que ninguém te contou. Algo que a maioria das pessoas ignora porque dói demais encarar. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque se você continuar ignorando essa verdade, vai continuar preso no mesmo lugar. E Deus está esperando que você mude algo muito concreto. Mas você precisa enxergar primeiro o que está te travando. Olhe para a sua própria vida agora. Pense nas suas decisões financeiras, nas suas escolhas diárias, na forma como você lida com o dinheiro, com o trabalho, com a sua fé aplicada à vida prática. É muito provável que você esteja repetindo padrões que parecem inofensivos, que parecem até corretos, mas que silenciosamente te impedem de prosperar. E eu sei que isso dói ouvir, porque ninguém gosta de admitir que está fazendo errado, mesmo quando sente que algo não está funcionando. Mas aqui não tem espaço para ilusão. Eu vou falar direto, porque você precisa acordar para a realidade antes de tentar qualquer coisa diferente. Muitos cristãos brasileiros têm fé verdadeira, mas suas ações estão desalinhadas com essa fé, e isso cria um efeito invisível. Quanto mais eles se esforçam, mais presos ficam. É como se a vida estivesse constantemente testando-os, mas na verdade Deus não está testando você. Ele está esperando que você perceba onde está errando. Agora, você pode estar pensando, mas eu já tentei de tudo. Eu já fiz planos, já orei, já busquei conselho espiritual, e ainda assim nada funciona. Eu entendo, mas é exatamente esse tipo de pensamento que mantém você preso. É o mesmo que olhar para o efeito e ignorar a causa. O problema não está no dinheiro em si, não está na falta de oportunidades e não está na sua fé. O problema está na forma como você tem lidado com tudo isso, nas pequenas decisões, nos hábitos invisíveis que ninguém percebe, mas que definem se você vai prosperar ou não. Eu garanto, essa verdade que vou revelar agora é simples, mas extremamente poderosa. Uma vez que você compreender e aplicar, tudo muda. Mas se você ignorar, continuará exatamente onde está. Para você começar a entender, pense no seguinte. Muitos cristãos acreditam que a prosperidade financeira é uma recompensa direta da fé ou do esforço. Eles acham que se orarem mais, se jejuarem mais, se doarem mais, o dinheiro vai simplesmente aparecer. Mas isso é uma crença perigosa, porque quando você confunde fé com ação prática, você cria uma ilusão espiritual que te paralisa. Você continua na mesma rotina, esperando que milagres aconteçam, e enquanto espera, nada muda. Deus não opera milagres de forma irresponsável. Ele quer ver sabedoria, disciplina, planejamento, consciência das decisões que você toma todos os dias. A fé sem ação prática é apenas um desejo. E é exatamente isso que mantém milhares de cristãos brasileiros presos. Mesmo com boa intenção, mesmo com oração, mesmo com trabalho duro, você precisa enxergar onde essa confusão acontece na sua vida. Agora, imagine se você pudesse identificar exatamente qual hábito ou decisão está bloqueando sua prosperidade. Imagine se você pudesse olhar para suas próprias escolhas e perceber que não é falta de oportunidade, não é falta de dinheiro, não é falta de fé. É algo muito mais profundo, algo ligado à sua mente, ao seu coração, às pequenas decisões que você toma inconscientemente todos os dias. Eu sei que isso pode soar chocante, mas você precisa sentir esse choque, porque é isso que acorda você. E se você assistir este vídeo até o final, você vai começar a perceber que a mudança não é uma promessa distante, mas algo que começa agora na forma como você lida com sua vida prática, suas finanças e sua fé aplicada. E mesmo agora, só o fato de você estar aqui, assistindo, já é um passo gigante. Muitas pessoas nem chegam até este ponto,
porque têm medo de confrontar a verdade sobre si mesmas. Mas você chegou, e isso significa que você quer mudar, que você está pronto para encarar o que poucos têm coragem, antes de revelar o que realmente está te mantendo preso. Quero que você entenda uma coisa fundamental. A maior parte da sua vida financeira não é controlada pelo dinheiro em si, mas pelo que você pensa sobre ele, pelo que você acredita que é certo ou errado fazer com ele, pelo medo silencioso de errar que está dentro do seu coração. Isso não é culpa sua, e não é pecado. É um padrão que foi construído durante anos, alimentado por crenças bem-intencionadas, mas equivocadas. E agora você vai descobrir como quebrar isso. E uma vez que você entender isso, você vai perceber que muitas coisas que você fazia achando que estava certo, na verdade estavam te mantendo estagnado. E Deus estava esperando que você visse isso para finalmente prosperar de forma alinhada com Ele. E aqui está a verdade que poucos vão te contar. Não é o dinheiro que faz diferença, não é a quantidade de trabalho que você faz, e não é nem mesmo a quantidade de oração que você realiza. É a consciência, a ação certa, a correção de hábitos invisíveis que você repete diariamente sem perceber. Enquanto você ignora isso, você continua no ciclo que mantém você preso. E talvez nem perceba. Mas isso está prestes a mudar. Neste vídeo, vamos desvendar isso de forma clara, prática e direta, para que você nunca mais veja sua vida financeira e espiritual da mesma forma. Você vai entender como pequenas mudanças, quando feitas com sabedoria, podem gerar resultados gigantescos, e como muitas pessoas cristãs continuam sofrendo exatamente por não conhecer essa verdade. O problema não é apenas financeiro, não é apenas falta de dinheiro ou de oportunidades. É algo que você repete todos os dias sem perceber. Pense naquelas pequenas decisões que parecem inocentes. Pagar um boleto antes de pensar no planejamento. Ceder a um impulso sem refletir. Priorizar o que parece certo aos olhos de outros, mas que não é alinhado com sabedoria real. É exatamente isso que cria o ciclo de frustração. E a maioria das pessoas continua culpando o sistema, culpando a crise, culpando o destino. E até mesmo a Deus, sem perceber que o verdadeiro erro está dentro delas. E é aí que o choque acontece. Você pode estar orando, jejuando, pedindo direção, mas se as suas escolhas diárias estão desalinhadas, nada muda. Deus não muda a situação por você sem que você esteja disposto a ver e corrigir seus próprios padrões. E é por isso que você precisa de coragem para encarar a verdade. Vamos falar sobre um hábito invisível que destrói mais vidas do que qualquer dívida: a procrastinação espiritual e prática. Muitas pessoas confundem fé com espera passiva. Elas acreditam que se forem pacientes, tudo será resolvido. E ficam esperando que milagres caiam do céu, sem analisar suas ações, sem avaliar os resultados, sem aprender com os erros. E aqui está o detalhe: enquanto você espera, o tempo passa, oportunidades são perdidas, e a vida continua seguindo sem você. Esse hábito invisível não é pecado, é uma armadilha silenciosa, uma forma de autoproteção que impede que você enfrente a verdade. Mas cada dia que você adia a ação correta, você adia também a prosperidade, a estabilidade e a paz que Deus quer que você tenha. O choque aqui é que a fé sem ação prática não transforma vidas. E muitos cristãos vivem nesse ciclo por anos, culpando-se por não ter fé suficiente, quando o que faltava era consciência sobre o que estavam fazendo. Agora, vamos encarar outro ponto crítico: o medo de errar. Esse medo silencioso é alimentado por uma mistura de educação, tradições e interpretações religiosas que fazem você sentir culpa até por ousar tomar decisões financeiras inteligentes. Você vê uma oportunidade, mas imediatamente pensa: será que isso é pecado? Será que Deus vai desaprovar? E por causa desse medo, você paralisa, adia, evita agir. E o resultado? Vida estagnada, oportunidades perdidas, frustração crescente. A grande verdade é que Deus não quer que você viva com medo. Ele quer que você aprenda a agir com sabedoria. Mas para agir com sabedoria, primeiro você precisa enxergar que o medo está controlando suas decisões. E é exatamente isso que poucos têm coragem de mostrar, porque a maioria prefere continuar falando sobre fé abstrata, esperança genérica e promessas que não conectam com a vida prática. Vamos aprofundar mais um ponto que ninguém gosta de admitir:
a confusão entre desejo e pecado. Muitos cristãos sentem culpa por querer prosperar, por querer dinheiro, por querer melhorar de vida, como se isso fosse vaidade ou ganância. Mas essa culpa silenciosa trava o crescimento. Você fica dividido entre trabalhar duro para mudar sua vida e sentir que, por isso, está sendo egoísta ou desobediente a Deus. E é aqui que a maioria erra. Deus não quer que você viva na escassez por medo ou culpa. Ele quer que você seja prudente, que administre bem, que tome decisões alinhadas com princípios sábios. O problema é que quando você internaliza essa culpa, cada ação prática é sabotada antes mesmo de começar. É por isso que, mesmo com fé, oração e jejum, a vida financeira continua emperrada. E enquanto você não reconhecer que essa confusão está acontecendo, a mudança não acontece. Outro ponto crítico que precisamos abordar é a ilusão de que esforço é suficiente. Muitos cristãos acreditam que trabalhar mais horas, orar mais, fazer mais sacrifícios espirituais vai automaticamente trazer resultados. Mas isso é uma armadilha. O esforço sem direcionamento, sem consciência, sem alinhamento entre fé e ação prática, cria cansaço e frustração, mas não cria progresso. Deus valoriza o esforço, mas Ele também espera sabedoria. E é exatamente isso que poucos percebem. Você precisa trabalhar com inteligência, e não apenas com esforço cego. É por isso que vamos detalhar cada hábito, cada decisão invisível que está mantendo você preso, porque mudar isso não é sobre trabalhar mais. É sobre pensar diferente, agir diferente, decidir diferente. Quero que você perceba uma coisa essencial. A transformação não está em grandes milagres, não está em fórmulas mágicas e nem em promessas genéricas que você encontra em vídeos motivacionais. A transformação está na consciência do que você está fazendo todos os dias, nos pequenos ajustes, nas decisões invisíveis, nos hábitos silenciosos que ninguém vê, mas que definem o seu futuro. E a grande verdade é que você está mais perto da mudança do que imagina, porque o simples fato de estar assistindo este vídeo já indica que você quer entender, quer aprender, quer agir. E é exatamente essa disposição que Deus quer usar para gerar transformação real na sua vida financeira e espiritual. Mas ainda temos muito a aprofundar, porque até aqui você só começou a enxergar a superfície do que realmente te mantém preso. E a parte mais intensa está chegando. Se você chegou até aqui, já começou a perceber que o que te mantém preso não é a falta de dinheiro, não é falta de oportunidade e nem falta de fé. O que mantém você nesse ciclo é invisível, silencioso, mas poderoso. E agora, precisamos falar sobre como isso se manifesta na sua vida diária. Porque, até aqui, você apenas começou a enxergar o problema. Pense nas pequenas decisões que você toma sem perceber. Escolher pagar algo urgente, sem planejar ceder a gastos por impulso, deixar de investir em si mesmo, por medo ou culpa priorizar a aprovação dos outros, em vez de agir com sabedoria. São essas pequenas escolhas repetidas todos os dias que determinam se você vai prosperar ou continuar preso. E o choque é que você pode estar fazendo tudo certo na superfície, orando, jejuando, buscando conselho, mas essas micro decisões invisíveis continuam te sabotando. É como remar contra a maré e não perceber que o barco está cheio de buracos. E aqui está o ponto mais crítico que poucos ousam dizer. Você precisa assumir responsabilidade real pelas suas decisões, sem colocar a culpa no governo, no mercado, na crise ou até mesmo nos outros ao seu redor. Deus deu você capacidade de raciocínio, discernimento e liberdade para agir. Mas se você continuar ignorando a forma como lida com dinheiro, tempo e escolhas espirituais, você vai continuar preso e a frustração só vai aumentar. O que você precisa entender é que a fé não substitui a ação. Orar sem mudar hábitos, jejuar sem repensar decisões, confiar sem planejar, tudo isso cria a ilusão de progresso, mas mantém você no mesmo lugar. E é exatamente essa ilusão que destrói sonhos silenciosamente. Agora vamos falar sobre uma verdade que poucos cristãos aceitam. Prosperidade espiritual e financeira caminham juntas quando você aplica sabedoria prática alinhada à fé verdadeira. Mas a maioria confunde fé com espera passiva ou com desculpas para não agir. Eles acreditam que a bênção vai simplesmente cair do céu, que o milagre acontece sem movimento, sem análise, sem decisão consciente. E é aí que o ciclo de frustração se repete. Deus não quer que você dependa de milagres. Ele quer que você aprenda a agir corretamente, que veja padrões, que corrija erros invisíveis,
que transforme pequenas decisões em mudanças duradouras. E quando você finalmente entende, isso tudo muda. O que parecia impossível começa a se abrir. O que parecia fora do seu controle começa a responder. E a vida que antes estava travada começa a se mover na direção certa. Mas para isso acontecer, você precisa enxergar e quebrar hábitos invisíveis que estão consumindo energia, tempo e oportunidades. Pequenos hábitos que ninguém percebe, mas que, se repetidos diariamente, mantêm você estagnado. E muitas vezes, o mais doloroso é perceber que esses hábitos são alimentados por interpretações equivocadas de fé, por culpa, por medo de errar, por pressão social. Mas a boa notícia é que, uma vez identificados, eles podem ser corrigidos. Você não precisa esperar anos para mudar. A mudança começa no momento em que você decide olhar para si mesmo, encarar a verdade e agir com sabedoria. Deus está esperando que você dê esse passo consciente e Ele vai usar sua disposição para gerar transformação real. E não pense que a mudança é complicada ou distante. Ela começa com pequenas atitudes diárias. Perceber onde você erra, silenciosamente. Corrigir decisões simples. Alinhar ações práticas com fé verdadeira e tomar consciência de como suas escolhas moldam sua vida. Imagine como seria sentir controle real sobre suas finanças. Ver oportunidades que antes passavam despercebidas. Perceber que a vida pode fluir de forma mais leve e ainda assim abençoada. Imagine perceber que sua fé não é um peso ou um obstáculo, mas uma base sólida que suporta decisões inteligentes e práticas. Esse é o tipo de transformação que poucas pessoas experimentam, porque elas não têm coragem de encarar os erros invisíveis, de assumir responsabilidade, de agir com sabedoria e fé ao mesmo tempo. E aqui está a parte que muitos evitam. Essa mudança depende de você, não de fórmulas mágicas, não de promessas genéricas, não de gurus ou conselhos vazios. Depende da sua coragem para enxergar a verdade, da sua disciplina para corrigir os hábitos silenciosos que te mantêm preso e da sua fé aplicada à vida prática. Se você ignorar isso, continuará na mesma situação, trabalhando duro, orando, jejuando, mas sem progresso real. Mas se você aceitar, se você aplicar, se você fizer o que poucos têm coragem de fazer, você vai começar a ver resultados reais. Pequenas decisões conscientes, corrigidas com sabedoria e fé, têm poder de mudar tudo, e cada decisão que você toma a partir daqui define se você vai continuar preso ou finalmente prosperar. E antes de continuar, quero que você perceba que não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de vida, paz, liberdade, maturidade espiritual e capacidade de impactar sua própria vida e das pessoas ao seu redor. Cada escolha correta, cada hábito corrigido, cada decisão consciente gera efeito cascata em tudo: família, trabalho, relacionamentos, finanças, fé. E é por isso que este vídeo é crucial. Você não está assistindo por acaso. Você está sendo chamado para enxergar a verdade, para confrontar o que te mantém preso e para agir. Deus está esperando que você use essa informação, essa compreensão, essa consciência, para finalmente dar passos práticos que realmente transformam sua vida.